Olá, meu nome é Arrisson Tagino. Eu estou aqui acompanhado dos advogados Antônio Dias Júnior, Rinaldo Musalas, Valberto Azevedo e Ticiane Carneiro, todos que fizeram e fazem parte da assessoria jurídica da coligação À Vontade do Povo, que defendeu nas últimas eleições estaduais a candidatura de Cássio Cunha Lima. Estamos para anunciar e lembrar que amanhã o Tribunal Regional Eleitoral começa a julgar uma série de ações eleitorais que discutem a legitimidade das eleições para governador no pleito de 2014, quando foi eleito ou reeleito o governador Ricardo Coutinho. Nesse sentido, nós ajuizamos 8 ações de investigação judicial eleitoral. O Ministério Público, por seu turno, pediu a cassação do governador com mais uma ação eleitoral e uma representação, e também propusemos uma ação de impugnação mandato eletivo, juntando o conjunto dos fatos que nos levam à certeza de que estas eleições de 2014, nestas eleições de 2014, nós tivemos o maior número de desvios administrativos e eleitorais de toda a história da Paraíba e, quiçá, do Brasil. Um conjunto de inúmeros ilícitos eleitorais consubstanciados nas práticas denunciadas nas AGEs. Amanhã, o Tribunal Regional Eleitoral começará a julgar 2 AGEs, que nós conhecemos como AGE da Polícia e a AGE Fiscal. Nós vamos sobre elas falar. Mas antes delas, eu passo a palavra à doutora Ticiane Carneiro, que vai nos dar um quadro geral das ações eleitorais. Boa tarde. Nós temos 8 ações de investigação judicial eleitoral com relação ao pleito de 2014. Uma delas trata de pessoal, nós chamamos de AGE pessoal, que trata da admissão e demissão de servidores temporários no período vedado, trata da utilização desses servidores na campanha de reeleição do governador e trata de concessão de benefícios e vantagens também durante a eleição e no ano eleitoral. Temos a AGE do Empreender, que talvez seja uma das mais conhecidas, que trata de várias concessões de créditos, na ação trata também da ausência de requisitos, da ausência de cobrança, da ausência de acompanhamento durante a concessão desses créditos. Temos a AGE da PBPrev, que é uma AGE onde o governo do estado utilizou o Instituto de Previdência para a concessão de retroativos relativos a aposentadorias, retroativos que estavam parados há mais de 2, 3 anos, foram concedidos e, absurdamente, no sábado, antes do primeiro e do segundo turno das eleições, foram deferidos valores, aproximadamente 10 milhões de reais. Temos 2 AGEs de publicidade, uma delas trata do empenho no período vedado, nos meses que antecedem a eleição, e a outra trata da média nos primeiros 6 meses, que é totalmente absurdo comparado aos anos anteriores. Temos uma AGE relativa a ambulâncias, que ocorreu uma distribuição de ambulâncias no estado, entre o primeiro e o segundo turno, de acordo com as adesões ao governador. E temos as AGEs que entram amanhã, que nós denominamos de AGE Fiscal e AGE Polícia, que o meu colega Antônio Dias vai falar e vai explicar melhor. Todas essas ações estão previstas nas leis eleitorais, na lei da inelegibilidade, sobretudo, que concretiza um mandamento constitucional, que é o da garantia da igualdade de oportunidades entre os contentores e da lisura do pleito eleitoral. O conjunto que se viu neste caso demonstra que nós não tivemos este respeito à normalidade das eleições, o que deve levar à pronta intervenção da Justiça Eleitoral, e é esta a nossa expectativa. Para esclarecer melhor, vamos começar a entender as 2 AGEs. Já se disse que amanhã serão 2 AGEs que serão julgadas pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Uma AGE Polícia e uma AGE Fiscal. Vamos começar pela AGE Polícia. E para falar sobre esta AGE, que trata dos abusos e do uso indevido da polícia nas eleições, nós vamos ouvir
o advogado, inicialmente o advogado Rinaldo Musalas. Cumprimento a todos que estão assistindo a gente aqui nessa mesa redonda, ao passo que agradeço a audiência e queria ratificar, doutor Aisson, a importância dos fatos que são apurados em todas essas ações, a considerar também essa aqui a ação de polícia. São fatos gravíssimos, fatos devidamente comprovados, e tudo mostra que dentro de uma eleição que foi tão acirrada quanto foi essa última, que esse fator foi realmente determinante para desequilibrar o pleito. A gente tem números que mostram o gasto do erário público em valores milionários para se poder conceder benefícios relacionados a prêmios e a promoções destinados às diversas categorias de policiais, o que redundou com um comportamento narrado não para a gente, mas pelos juízes eleitorais que presidiam aquelas eleições, sobretudo nas cidades do interior da Paraíba, e que mostrava que de fato havia um certo desleixo por parte da polícia no cumprimento das determinações que eram exaradas tanto pelos juízes quanto pelos representantes do Ministério Público. Nessa AGE, a gente discute primeiramente uma concessão abusiva de benefícios. Há uma criação de um programa para se pagar prêmios no ano eleitoral, através de uma medida provisória, sem que houvesse qualquer urgência, mas foi editada uma medida provisória, que não havia também previsão orçamentária anteriormente definida para o pagamento desse prêmio, e passou a ser definido que, basicamente, todos os policiais receberiam um prêmio pelo desenvolvimento das suas atividades. Digo isso porque esse prêmio era pago de uma forma muito abstrata, muito aleatória, não se sabia quais eram os critérios, inclusive as testemunhas que foram ouvidas, arroladas durante o processo, elas não sabiam nem o que é que tinham feito para receber esses prêmios. E as testemunhas não eram policiais das mais baixas patentes, eram coronéis, eram comandantes que precisaram ser afastados das suas cidades para poder dizer por que não estavam cumprindo ordens de juízes. E esses prêmios foram pagos para pessoas que cumpriam 60% de uma média que foi estabelecida. Veja só, a gente sabe que metas são feitas para serem cumpridas. Mas o Estado ele pagava um prêmio para quem cumpria 60% da meta. Ou seja, você não cumpria a meta, mas você recebia um prêmio. Tanto é que a grande maioria dos policiais de todo o estado da Paraíba foram contemplados com esse prêmio. Não bastasse isso, todo esse agrado feito no ano eleitoral, nas vésperas das eleições, foram feitas diversas promoções indiscriminadas. Para vocês terem uma ideia, num período de 20 dias, entre a publicação do último edital de promoção, que aconteceu em maio de 2014, até o início de junho de 2014, foram promovidos 585 policiais. Vocês poderiam dizer que não haveria algo estranho em ter sido promovido 585 policiais em 20 dias. Havia sim. Por quê? Porque há uma série de requisitos a serem preenchidos para se fazer essas promoções e que 20 dias, com o corpo que analisava aqueles documentos, não eram suficientes. Mas em 20 dias eles analisaram todas as 585 requerimentos e todos os documentos relacionados àqueles policiais. E de forma muito estranha, especialmente nesse período, mostrou-se que o que se fez em 20 dias, nas anteriores promoções, com um quantitativo de promoção muito menor, o estado da Paraíba passou 2 anos para se fazer essas promoções. Veja que antes, entre os anos de 2012 e 2013, em 2 anos, foram promovidos pouco mais de 200 policiais. E se passaram 2 anos para poder se promover esses 200 policiais. Foram utilizados um conjunto de ações, de atos, inclusive aparentemente legais, para cobertar uma distribuição gratuita através de benefícios fiscais. De 3 ordens. Uma, utilizando o principal imposto arrecadado pelo Estado da Paraíba, que é o ICMS. Um outro, que teve uma conotação altamente popular, que foi dispensar, perdoar o recolhimento do IPVA de veículos automotores. E um terceiro, que foi, utilizando de renúncia fiscal, a distribuição gratuita de ingressos para jogos de futebol. O governador Ricardo Coutinho, que nos anos de 2012 e 2013, mesmo já a Paraíba assolada por uma grave seca, não implementou nenhum programa de recuperação fiscal, oportunamente, no ano de 2014, no ano do pleito, instituiu um programa de recuperação do ICMS, perdoando
juros e multa para 5.800 contribuintes. Uma remissão fiscal neste tipo de recuperação nunca vista no nosso Estado. Programa que não se iniciou no ano anterior, foi implementado exatamente no mês de maio do ano da eleição. Da mesma forma, colega Reinaldo, o governador implementou um benefício para perdoar o IPVA de veículos automotores para aqueles proprietários de veículos, em especiais de motocicletas, que recolhessem exclusivamente o IPVA do exercício de 2014, dispensando com isso toda e qualquer dívida que houvesse dos exercícios anteriores. Este benefício, que em um determinado momento existiu no estado da Paraíba, tinha um caráter restritivo. Ele era disponibilizado exclusivamente para contribuintes que comprovadamente recebiam até 2 salários mínimos. A sua renda mensal não poderia superar 2 salários mínimos, pois o governador aplicou esse benefício, este perdão absurdo de dívidas, prejudicando o erário público, indistintamente para todo e qualquer contribuinte. Bastava pagar o imposto já devido daquele ano, que inicialmente exigiu-se à vista, e já próximos às eleições, o governador fez com que se optasse em pagar até 6 parcelas, com a primeira já em pleno período eleitoral. Meus amigos, para que os senhores tenham uma ideia, foram 36 mil proprietários de veículos beneficiados. Um benefício que alcançou um montante de 32 milhões de reais. Só a título comparativo, um emblemático caso FAC, que resultou na cassação do então governador Cássio Cunha Lima, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, e assim ficou constando do acórdão que acabou definindo a cassação do então governador Cássio, que por astronômicos distribuição de benefícios que alcançaram 35 mil beneficiados, que abrangeu uma quantia de 3.500.000 reais. Pois, senhores, só com o IPVA, o governador Ricardo Coutinho beneficiou 36 mil eleitores, distribuindo recursos da população gratuitamente, da ordem de 32 milhões de reais, em pleno ano eleitoral. Se nós verificarmos, e os dados fornecidos pela própria Secretaria da Receita, todo o incentivo, toda a remissão concedida, todo o perdão de dívida com IPVA concedido no estado da Paraíba, 60% de todo esse perdão, se nós somarmos todo o histórico de todo o perdão de IPVA concedido no estado da Paraíba, 60% do total foi concedido exclusivamente no ano da eleição. E achando já pouco deste de conjunto de ações dissimuladas, orquestradas, o governador ampliou benefícios já existentes de forma a atender indistintamente a realmente obter uma vantagem ilícita, indevida no pleito em que ele concorreu. A Paraíba já há muito tempo dispensava a quem comprovadamente se demonstrasse exercer a atividade de agricultor familiar ou pescador artesanal a dispensa do seu IPVA da sua motocicleta até 200 cilindradas. Pois em pleno período eleitoral, o governador dispensou a comprovação de qualquer exigência para que você, eleitor, porque a intenção não era exclusivamente para o pescador, era para você, eleitor, percebesse que aquele bondoso governante dispensava o pagamento do seu tributo, como uma forma óbvia de incutir na sua cabeça, dissimuladamente, que era um gestor de uma benevolência, uma complacência com as suas necessidades. A intenção
era exclusivamente e por óbvio influenciar no pleito. Pela mesma forma que ele alterou um programa de governo que existia no estado da Paraíba, cujo objetivo era incentivar as agremiações esportivas do futebol profissional, mediante a concessão de incentivos fiscais, que eram trocados por publicidade das empresas interessadas em obter o incentivo. Ele trocou por uma distribuição gratuita de ingressos, doutor Alberto. Foram distribuídos ingressos a 185 mil eleitores. Ou seja, um ingresso que vinha impresso uma marca do governo do estado da Paraíba como intenção clara e evidente de demonstrar uma ideia de benevolência desse governador. Portanto, da mesma forma que num conjunto de atos que se veio macular a eleição no tocante ao que nós denominamos a área da polícia, também na área fiscal foram arquitetados um conjunto de atos que desrespeitavam inclusive a lei de responsabilidade fiscal para influenciar no pleito e favorecer a candidatura do governador e então candidato. Muito bem. Quando nós ouvimos falar de ações contra Ricardo Coutinho nas eleições, nós sempre imaginamos que elas se resumem ao famoso caso do empreender, que está na boca do povo e que foi objeto, inclusive, de um pedido de cassação por parte do Ministério Público em relação ao governador do estado. Estas ações, percebe-se, tratam de fatos tão graves quanto e significam o uso escancarado do governo da máquina estatal em favor da candidatura da reeleição do governador Ricardo Coutinho. Dr. Valberto Azevedo pode nos falar um pouco também desse conjunto de ilícitos. Eu queria me dirigir à sociedade paraibana e ao povo da Paraíba para chamar a atenção dessa grande irregularidade que ocorreu nas eleições de 2014. Começando dizendo que de todos os governadores eleitos no Brasil, nas eleições de 2014, Ricardo Vieira Coutinho é o que possui o maior número de demandas propostas contra a sua eleição. E diga-se de passagem que essas demandas não foram apenas propostas pela coligação adversária, mas também pelo Ministério Público Eleitoral, que verificou de forma incontroversa a prática de diversas irregularidades na eleição para governador